E galera do Vinícius, vou falar como é que vocês estão. Espero que esteja tudo muito bem assistindo meus vídeos sobre notícias do Brasil e do mundo. Então, vendo esse QR Code aqui, então escaneie esse QR Code para a câmera do seu celular, não pelo aplicativo do banco, que não vai dar certo. Escaneando esse QR Code me ajude a transferir de 100 a 300 reais e também enviando sua mensagem a respeito do meu vídeo, né? Óbvio, via Live Pix, beleza? E se porventura você não for mais inscrito aqui no meu canal do YouTube, eu te convido também a se inscrever. Me ajude a chegar nos 100 ou mais inscritos aqui no meu canal do YouTube, beleza? Então vamos lá para as notícias de hoje. Câmara aprova PL antifacção e endurece penas para crime organizado. Taxação de bets, né, que bets é aqueles jogos de plataforma online. Para o fundo contra crime foi excluída do texto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no final da noite de terça 24 o projeto de lei antifacção que prevê o aumento de penas pela participação em organização criminosa ou milícia. A proposta foi enviada pelo governo federal ao Congresso de 31 de outubro, mas houve alterações tanto na Câmara como no Senado. Confira como foi a tramitação do projeto. Na Câmara, o relator foi o deputado Guilherme Henrique, que apresentou substitutivo ao projeto de lei de número 5.582 de 2025, que autoriza o governo federal. O texto final agora seguirá para a sanção do presidente Lula. O projeto estipula a tipificação de condutas comuns de organizações criminosas ou milícias privadas. A pena prevista é de reclusão de 20 a 40 anos em um crime categorizado como domínio social estruturado. O favorecimento a esse domínio será punido com reclusão de 12 a 20 anos. Alterações na Câmara. O projeto de lei antifacção foi chamado de Marco Legal de Enfrentamento do Crime Organizado. A maior parte das alterações feitas pelo Senado acabaram sendo rejeitadas. Foram excluídas também a taxação de bets para a criação de fundo de combate ao crime organizado e mudanças na atribuição da Polícia Federal em cooperações internacionais. Nesta quarta, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que a possível futura lei deverá ser passada com o nome do ex-ministro Raul Schuckmann, que morreu no mês passado, das restrições. Segundo o texto final, haverá restrições ao condenado por esses crimes, como proibição de ser beneficiado por anistia, graça ou indulto, fiança ou liberdade condicional. Ainda, os dependentes de quem se envolver com crime organizado não contarão com auxílio ou reclusão se ele estiver preso profissionalmente ou cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, em razão de ter cometido qualquer crime previsto no projeto. As pessoas condenadas por esses crimes ou mantidas sob custódia até o julgamento deverão ficar obrigatoriamente em presídio federal de segurança máxima se houver indícios concretos de que exercem liderança, chefia ou façam parte de núcleo de comando de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada. Do acordo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o projeto representa a resposta mais dura já
trata ao crime organizado. No início da discussão, ele explicou que o governo federal e a oposição haviam entrado em acordo para acelerar a votação. Para o líder do PSB, deputado Jonas Donizete, o texto foi aperfeiçoado com pontos positivos da Câmara e do Senado. O deputado capitão Alberto Neto, vice-líder do PL, destacou que o projeto vai ser um pontapé inicial para retirar organizações criminosas da política. Deputados da base do governo, por outro lado, criticaram a aprovação de destaque para retirar a criação da contribuição de intervenção no domínio econômico CIT sobre PES para financiar o combate ao crime organizado. O deputado Linderbeck Farias disse que a cobrança traria 30 bilhões de reais para a segurança pública. Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil ao seu ar. Aeronaves ficam isentas, 25% das vendas ao país terão taxa de 10%. O novo regime tarifário dos Estados Unidos deve poupar 46% dos produtos brasileiros exportados ao país, informou nesta terça-feira 24 o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os itens beneficiados estão as aeronaves, que passam a ter a alíquota zero para ingresso no mercado estadunidense. As mudanças ocorrem após decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou as chamadas tarifas recíprocas impostas pelo governo do presidente Donald Trump por base em legislação de emergência nacional. Em nota, o Ministério informou que, com a nova ordem executiva publicada em 20 de fevereiro, cerca de 46% das exportações brasileiras ao CEA ficam sem qualquer sobretaxa adicional. Outros 25% passam a estar sujeitos à tarifa global de 10%, aplicada com base na seção 122 da Lei de Comércio de 1974. O percentual pode subir para 15% conforme o governo estadunidense. Já 29% das exportações continuam submetidas às tarifas setoriais previstas na chamada seção 232, mecanismo aplicado de forma linear a diversos países com base em argumentos de segurança nacional, como no caso de aço e alumínio. Antes das alterações, aproximadamente 22% das exportações brasileiras estavam sujeitas a sobretaxas de até 40% a 50%. Aeronaves. Uma das principais mudanças é a exclusão das aeronaves da incidência das novas tarifas. O produto passa a ter alíquota zero contra a de importação anterior de 10%. Segundo o MINDIC, as aeronaves foram o terceiro principal item da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos em 2024 e 2025, com elevado valor agregado e conteúdo tecnológico, setores beneficiados. Além das aeronaves, o Ministério avalia que o novo regime amplia a competitividade
de diversos segmentos industriais brasileiros no mercado norte-americano. Entre os setores beneficiados estão máquinas e equipamentos, calçados, móveis, confecções, madeiras, produtos químicos, rochas ornamentais. Esses produtos deixam de enfrentar tarifas de até 50% e passam a competir sobre a alíquota econômica igual para todos os países de 10% ou eventualmente 15%. No setor agropecuário, pescados, mel, tabaco e café solúvel também saem da alíquota de 50% para a tarifa geral de 10% ou eventuais 15%. Comércio bilateral. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos somou 82,8 bilhões de dólares, alta de 2,2% sobre 2024. As exportações brasileiras totalizaram 37,7 bilhões de dólares, enquanto as importações atingiram 45,1 bilhões de dólares, gerando um déficit comercial de 7,5 bilhões de dólares para o Brasil. O MITIC ressalta que os estados foram estimados com base nas exportações para os Estados Unidos no ano passado. Segundo a pasta, os cálculos podem sofrer variações conforme critérios técnicos de classificação tarifária e destinação específica dos produtos. Justiça de São Paulo mantém novas regras que vale alimentação, informa a AGU. Empresas haviam conseguido suspender decreto do governo. A Advocacia Geral da União, AGU, informou nesta terça-feira 24 que a Justiça Federal em São Paulo derrubou as liminares de primeira instância que suspenderam o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que regulamentou o programa de alimentação do trabalhador. Em janeiro, diversas empresas que operam os pagamentos de vale alimentação e vale refeição conseguiram suspender a aplicação das novas regras, que fixaram o teto para as taxas comparadas de supermercados e restaurantes e reduziram o prazo para repasse dos valores para os estabelecimentos. Segundo a AGU, a decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e determinou que as empresas Ticket, VR, Pluxee, Alelo e Vegascard devem cumprir o decreto imediatamente. Teto de taxas. Assinado em novembro de 2025, o decreto do governo federal fixou um teto de 3,6% para as taxas cobradas pelas empresas de vale-refeição e vale-alimentação de supermercados e restaurantes, além de reduzir de 30 para 15 dias o prazo máximo para o repasse dos valores aos estabelecimentos. Até então, taxas nem prazos serão regulamentados no PAD. A norma também limita a tarifa de intercâmbio a 2%, proíbe cobranças adicionais, estabelece um prazo de 90 dias para a adaptação das empresas e determina a interoperabilidade total entre bandeiras e até um ano. Qualquer cartão de benefício deverá ser aceito em todas as maquininhas de pagamentos.
Julgamento de réus pelo assassinato de Marielle Secla nessa quarta. PGR pediu a condenação dos irmãos Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro dia do julgamento dos 5 acusados de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018 no Rio de Janeiro. A sessão desta terça-feira, 24, foi dedicada à leitura da acusação que foi feita pela Procuradoria-Geral da República e às sustentações dos advogados dos réus. O julgamento será retomado nesta quarta-feira, às 9 horas, com os votos dos ministros pela condenação ou absolvição dos réus. São réus pela suspeita de participação no crime o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brasil, o ex-deputado federal Chiquinho Brasil, irmão de Domingos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, o major da Polícia Militar Ronald Alves de Paula e o ex-policial militar Robson Caristo, assessor de Domingos. Todos estão presos preventivamente. A acusação envolve os crimes de organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle. Ela estava no carro com a vereadora e sobreviveu. Conforme a delegação premiada do ex-policial Rony Nessa, réu confesso de realizar os disparos de arma de fogo contra a vereadora, os irmãos Brasil e Barbosa atuaram como os mandantes do crime. Rivaldo Barbosa teria participado dos preparativos da execução do crime. Ronald é acusado de realizar um monitoramento da rotina da vereadora e Robson Caristo teria entregue a arma utilizada no crime para Nessa. De acordo com a investigação realizada pela Polícia Federal, o assassinato de Marielle está relacionado ao posicionamento contrário da parlamentar aos interesses do grupo político liderado pelos irmãos Brasil, que tem ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milícias no Rio. Defesas. Primeiro a se manifestar, o advogado Felipe Della Breni negou a participação de Rivaldo Barbosa no crime. O defensor também negou a participação política dos irmãos Brasil na indicação de Rivaldo para chefiar a Polícia Civil, que iniciou as investigações. Abre aspas. Não há corrupção comprovada, não há ingerência confirmada, não há vantagem ilícita, afirmou. Kleber Lopes, advogado de Chiquinho Brasil, disse que a delação de Rony Nessa é uma criação mental. Segundo o advogado, a PGR não conseguiu comprovar as declarações do ex-policial. E ainda, abre aspas, a delação é mentirosa por completo e não foi corroborada, declarou. O advogado Igor de Carvalho negou que Ronald Alves tenha realizado o monitoramento da rotina de Marielle e repassado as informações à Rony Nessa. Carvalho disse que Ronald não tinha ligação com o diretor. Abre aspas. Ronald e Nessa sequer tinham qualquer tipo de proximidade. Eram inimigos. Como é que Ronald foi participar de um fato no qual Nessa estaria inseridos, sendo que eles são inimigos, destacou. O advogado Roberto Bresinski
disse que a acusação contra Domingos Palazzolo é tenebrosa. Segundo o defensor, os irmãos Palazzolo não atuaram para a aprovação de pautas para a regularização de terras fundiárias. Abre aspas. Se a motivação desse homicídio é econômica, se Marielle tinha uma pauta fundiária ativa, em algum momento essa pauta fundiária foi tão intensa ao ponto de atrapalhar interesses de alguém, a Procuradoria não mostrou nenhuma área que os irmãos Palazzolo eventualmente tivessem invadido, lotado em um pequeno lucro, afirmou. O último a fazer a sustentação oral, o advogado Gabriel Rappi, disse que não há provas de que Robson Calixto tenha participado da organização criminosa. Abre aspas. Robson era assessor de Domingos Palazzolo. A PGR denunciou Robson por uma organização criminosa e tenta comprovar esse fato ilícito por meio de um fato lícito. Ser assessor de Palazzolo é um fato lícito. Não prova nada. Isso não comprova que Robson praticava atividades de crime organizado, especificamente relacionado à milícia, comentou. Da acusação. Pela manhã, a Procuradoria-Geral da República defendeu a continuação dos 5 réus. Para a Procuradoria, há provas robustas da participação dos acusados no assassinato da vereadora. Os familiares de Marielle e de Anderson acompanharam o julgamento e pediram justiça. Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais. IMET prevê mais chuvas na região para esta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na noite desta terça-feira 24 que o número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos causados pelas chuvas em Juiz de Fora e em Ubá, em Minas Gerais, subiu para 30. Segundo a corporação, 39 pessoas estão desaparecidas e foram resgatadas 208 com vida. Ao todo, 134 militares trabalham nos resgates nos municípios. Previsão meteorológica. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a partir de quarta-feira, 25, o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na zona da Mata e Sul, sudoeste de Minas. Diante do solo já enxergado, a recomendação do Instituto é a atenção redobrada para riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis. Então esse foi mais um vídeo. Eu falei sobre as principais notícias do Brasil e do mundo para você ficar bem informado. E lembrando, me ajude a chegar no Pix de transferindo de 100 a 300 reais via escaneamento desse QR Code pelo aplicativo da câmera do seu celular e não pelo aplicativo da câmera do seu banco, que não vai dar certo, beleza? Então fico aqui. Aproveite também, se você não for mais inscrito, se inscreve aí, me ajuda a chegar no 100 ou mais seguidores. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Me ajude a expandir cada vez mais e mais minha família aqui no YouTube, beleza?
Muito obrigado por assistir o meu vídeo do início ao final e me envie a mensagem através do LivePix sobre o que você achou do meu vídeo, que seu comentário de fundamental importância. Envie seu comentário via LivePix, beleza? E não pelo comentário padrão, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir o meu vídeo do início ao final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!